gosto muito de Jesus, ele é maneiraço, o cara é da hora, tipo, ele é muito legal. O fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Mas ele em si, ele é legal. A fanbase é que às vezes é uma bosta. Hoje é dia de polêmica. Recentemente, a atriz Bruna Marquezine fez uma participação num podcast onde ali ela proferiu algumas falas à igreja um tanto quanto peculiares. E nesse rápido vídeo nós vamos fazer a análise aí de 3 falas da atriz, fazendo um pequeno juízo de valor. A paz do Senhor, meu consagrado, eu sou o Marcelo Augusto e esse daqui é o Pod Crentes. Galera, antes de começar a entrar aqui no assunto, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não tenho nada contra ninguém especificamente, nem pessoalmente, nada contra a atriz em pessoal, nada. Só quero mesmo aqui analisar as falas delas, a ideia dela e como isso pode impactar o cenário atual do evangelho. É só isso que eu vou analisar, as falas, não a pessoa. Mas vamos lá. Galera, como eu já falei, a atriz Bruna Marquezine foi convidada para um podcast e lá chegou o momento da conversa onde começou a se falar de religião. E nesse novo assunto de religião, a atriz Bruna Marquezine começa a falar aí um pouco a respeito de como foi a sua caminhada na fé, como foi a sua caminhada no meio da religiosidade. E para a surpresa de quase ninguém, até porque quase todo mundo vem do catolicismo aqui, ela fala que a sua família era católica e ela era também católica e ela tinha essa tradição aí, tinha essa raiz no catolicismo. Porém, por conta de uma transferência do colégio aí que ela fala lá, explica lá, ela teve que ir para um colégio onde a base desse colégio era mais cristã. Então ela ali começa a ter contato com pessoas que eram evangélicas, etc e tal. Mas só para diferenciar aqui, galera, deixar algo muito claro. Católico e evangélico, os dois são cristãos, até porque ser cristão significa que você crê em Cristo, o termo mais básico, vamos assim dizer. Ser cristão é aquele que crê em Cristo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, os evangélicos creem em Cristo Jesus. Então todos eles são cristãos. Mas vamos dizer assim, ela foi para um colégio protestante, ela teve mais contato com o protestantismo. Mas voltando, em contato mais com essas pessoas que eram evangélicas e não católicas, ela começa ali a frequentar células, etc e tal, e ela fala que isso vai gerar um pequeno conflito, tanto na família quanto dentro dela mesma, porque a família dela olhava para ela e falava, e aí, você vai ser católica, você vai ser evangélica? E ela fala que ela já teve uns problemas na família por conta disso, porque achava estranho, ela fala direitinho lá, depois você dá uma olhadinha, isso não é relevante. Mas no fim das contas, ela fala que ela decide ser cristã, nem católica e nem evangélica. E aqui a gente já vê o primeiro ponto na qual eu quero falar um pouco a respeito. A única base que a atriz dá para essa nova fala dela, para essa decisão que ela toma de ser cristã e não evangélica nem católica, é dizer que ela nunca foi ligada à religião, e sim teve fé, e ela valorizava o compromisso dela com Deus, a relação dela com Deus. Por isso ela era cristã, não era evangélica nem católica. Então tinha uma pressãozinha também de você é católica ou você é evangélica? E até que eu comecei a ficar confortável com o fato de ser cristã. Bom, eu não sou uma pessoa religiosa. Mas essa fala aparenta para mim ser sintoma de desigrejado. Eu vou explicar mais ou menos o que é. Essa galera que, tipo assim, quer Jesus, quer ter um compromisso com Jesus, mas não quer ser afiliado a nenhum tipo de igreja, não quer ser submisso a nenhum tipo de hierarquia eclesiástica, sendo que Cristo, ele instaura a hierarquia eclesiástica, ele determina os pastores, os diáconos, os presbíteros, e ele instaura o corpo, que é a igreja. Hoje em dia, sim, institucionalizada, mas antes, quando não era institucionalizada, existia, sim, uma comunidade que era regida por um líder e tinha as regras, etc e tal. Só que essa galera de hoje, que são os desigrejados, essa galera que quer a fé, mas não dessa maneira tão organizada, eles querem ser cristão deles mesmos, não quer ter um pastor, não quer se reportar a alguém, etc e tal. Eu sou cristão e é isso aí. Elas vão nessa linha aí. E aí é o primeiro problema na fala da atriz que eu enxergo. Mas vamos continuar. Outra fala um tanto quanto peculiar da atriz nessa entrevista é quando é perguntado a ela pela entrevistadora se ela já se converteu, e eu tô fazendo aspa porque a entrevistadora também usou aspas, porque não sei, parece-me que eles consideram o ato da conversão algo meio estranho, mas vamos lá. E nesse momento a atriz ela não dá uma resposta um tanto quanto objetiva, ela meio que dá uma arredondada ali para poder dizer que sim. Ela fala que, mas vamos lá, é que eu quero mostrar para vocês como isso não é bem como eu penso. Eu sim aceitei Jesus, só que para mim aceitar Jesus não é só aquilo. Toda vez que me perguntam se eu já aceitei Jesus, eu vou lá e aceito, porque Jesus pra mim é maneiraço, é isso que eu quero. É mais ou menos assim que ela fala. Mas não tem isso de fazer a... De se Sabe converter, quando de você tomar aceitar a Jesus e tudo Isso, mais. isso. Eu aceitei, mas eu, por exemplo, pra você entender como é que pra mim tem certas coisas que toda vez que eu tô em algum lugar e a pessoa pergunta se eu quero aceitar, se você ainda não, vem aqui na frente, aí a pessoa vai lá chorando.
pra aceitar Jesus? Eu quero aceitar todas as vezes. Mas o problema tá aí. Não tem nenhum conhecimento básico a respeito do que é a salvação, do que é o aceitar a Jesus. E também acredita que a conversão é algo assim que não tem que ser levado em conta, sendo em vista que a conversão é a base de tudo. Quando Pedro ele recebe a virtude do Espírito Santo e prega e 3.000 almas se convertem, a pregação era arrependei-vos e convertei-vos. Então sim, a conversão ela tem que ser um marco na história da salvação do cristão ou da vida do cristão. Ela é necessária, não tem que tipo assim, não tem que para mim. A conversão é o que a conversão é. Então você tem que ter se convertido a Jesus Cristo. Não tem como você ser cristão, não tem como você servir a Deus sem mudar de prática, sem você parar de fazer o que você fazia e começar a praticar coisas novas. E em um determinado momento também a atriz fala o seguinte: pra mim é isso, não é algo como tipo, que eu estava seguindo o caminho, me desviei e voltei. Eu não carrego essa culpa cristã. Ela trata o ato do arrependimento, do reconhecer o pecado, o erro e do arrependimento e voltar a Deus clamando a Ele por misericórdia como uma culpa cristã. Ela não entende, isso aí não faz parte do vocabulário da prática cristã dela. Não é que de repente eu desaceitei e falei, vou aceitar de novo. Não, desviou, fez coisa errada. Não é isso não tenho essa culpa cristã, não é. É o que ela denota pra mim pela forma como ela fala. E isso é muito crítico, porque isso é a base, isso é base. Você tem que sim viver uma vida cristã de prática na verdade do evangelho, no qual quando você não faz o que está, viver uma vida piedosa, viver uma vida em verdade, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito Santo, quando você não faz isso, você está fora do caminho e você precisa voltar para ele, como reconhecendo, se arrependendo e voltando. Não é uma culpa cristã, é base. A terceira fala da atriz, e a que para mim foi a mais crítica, é a seguinte. Antes de eu falar, eu vou pedir para você descer aí, se inscrever no canal e deixar o like. Por favor, desce, deixa o like, no final do vídeo comenta o que você achou. Mas faz isso mesmo, por favor, para ajudar, porque eu tô precisando. Vai lá. A fala dela é a seguinte: Jesus é maneiraço, Jesus é super gente boa, esse jeito meio, tá ligado? Descolado de falar de Jesus é maneiraço, Jesus é top, isso aí é sintoma de desigrejado, já falei. Ela fala isso, Jesus é maneiraço, porém a fanbase dele é que às vezes estraga o rolê. A fanbase dele é que é meio bosta, às vezes. Ela fala assim, pode assistir o vídeo lá que você vai ver. Eu gosto muito de Jesus, ele é maneiraço, o cara é da hora, ele é muito legal. O fã-clube dele que às vezes estraga o rolê. Mas ele em si, ele é legal. A fanbase é que às vezes é uma bosta. Ela me ofender diretamente dizendo que eu sou bosta, porque eu me considero como sendo parte de uma igreja, parte do corpo, eu sou a fanbase de Cristo. E ela fala que eu sou bosta, mas às vezes, ela fala que às vezes eu sou bosta. Isso pra mim me ofende? Não. Ofende-me mais, é mais danoso pra mim, porque ela não enxerga o corpo de Cristo, a igreja que somos nós, independente de placa, se você é da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, ela enxerga nós como sendo só uma fanbase, ela não enxerga a igreja como sendo parte do processo, parte de tudo. A igreja ela foi instituída por Cristo, instaurada por Cristo. Então não existe essa de gostar de Jesus e não gostar da igreja. Se você aborrece a igreja, você aborrece a Cristo. A igreja é de Cristo. E outra coisa, você proferir qualquer tipo de escárnio contra a igreja de Cristo é muito perigoso, porque ela é a noiva dele. Sabe? Quando você está ofendendo a mulher do cara mais poderoso do mundo, cuidado, que ele é maneiraço, mas ele também pode ser violento às vezes. Onde irmão, sério que você é violento? Vem cá, camarada. O cara pega um chicote e sai batendo todo mundo no meio do tempo para expulsar, ele não é violento. É brincadeira, pelo amor de Deus. Mas galera, com tudo isso, eu acho interessante a gente fazer pontuar uma coisa muito importante. É o seguinte, a Bruna Marquezine claramente aí, através das falas dela, ela denota que ela não conhece muito a respeito do genuíno evangelho. Ela infelizmente foi vítima, como eu já falei, desse evangelho fragilizado que foi apresentado a ela, que tem arrecadado muitas almas, tem conseguido atingir muitas pessoas. Todavia, não é o genuíno evangelho, não é o evangelho que salva, não é o evangelho
evangelho da verdade que tá lá discriminado na Bíblia. É um evangelho mais facilitado, venha do jeito que você tá, Jesus te ama do jeito que você não precisa ir à igreja, não precisa mudar, você pode, Jesus te ama assim do jeito que você é. E infelizmente as pessoas que encabeçam esse movimento, eles mesmos são quem demonizam as instituições e demonizam as igrejas como comunidade. Eles acreditam que as igrejas enquanto comunidade são danosas, então eles mesmos plantam essa maluquice na cabeça das pessoas. Eu acho que Bruna Marquezine, ela tem sim potencial aí para verdadeiramente se encontrar com o genuíno evangelho e entender mais a respeito. É uma pessoa que claramente não tem muito conhecimento, ela fala de salvação sem conhecimento acerca do que é a genuína salvação. Você vê que ela, toda vez que alguém pergunta se ela quer aceitar Jesus, ela aceita, ela não entende que ela não precisa aceitar Jesus toda vez, ela só precisa aceitar Jesus uma vez e ter convicção da sua salvação, porque a pessoa que aceita Jesus toda vez que lhe é oferecido, ela não tem convicção de que ela já tem Jesus, entendeu? É o que eu penso. Mas perceba que ela não tem essa base toda, ela infelizmente é uma vítima desse evangelho fragilizado que tem sido pregado. Só que o problema é que ela é uma pessoa de destaque muito grande, então quando ela fala que esse aí é o bom evangelho, pessoas que às vezes se sentem influenciadas por elas podem acreditar que realmente esse é o verdadeiro evangelho. Ah, mas isso é ser cristão? É não precisar mudar, é não precisar ter uma conduta, é não precisar estar em uma comunidade cristã? Ah, então eu sou cristão também. Entendeu? O problema é só esse mesmo. Mas nada contra a pessoa da Bruna Marquezine. Ela é bacana, legal. Eu acho corajoso da parte dela se declarar cristã, que hoje em dia tá difícil, né? Ver pessoas se declarar, mas ainda tá no evangelho muito raso. Tá na hora de aprofundar esse seu conhecimento acerca do evangelho aí, querida Bruna Marquezine, pra você ver que realmente o buraco é um pouco mais embaixo. É mais difícil ser cristão do que isso aí que você tá vivendo. O evangelho de verdade é mais difícil que isso. Mas eu desejo que você se encontre com esse evangelho difícil, porque é esse que salva, é esse que liberta, é esse que transforma. Eu sou Marcelo Augusto e esse daqui é o Podcrentes.